Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Mariana Bonfim, sou professora do Departamento de Ciências Contábeis da UF de Volta Redonda e a gente está aqui hoje para mais um evento no mês da carreira. Na primeira semana a gente falou sobre o Prezi, né, como a gente faz apresentações do Prezi. Semana passada a gente mostrou como fazer o seu perfil no LinkedIn e essa semana a gente vai trazer como elaborar o seu currículo. Então, nas recomendações iniciais que a gente sempre faz, né, vou pedir para que, por gentileza, vocês possam desligar as câmeras para a nossa conexão ficar mais tranquila, também desligar os microfones para não dar nenhum tipo de interferência. Quem não estiver escutando bem, coloca o fone de ouvido que dá para escutar direitinho. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, façam perguntas no chat. O chat fica na parte de cima, logo ao lado do horário. Então, façam à medida que as meninas forem apresentando, para vocês não perderem o time. E aí depois a gente faz as perguntas para elas também. Lembrando que esse evento vai ter emissão de certificado, que vale horas para atividades complementares. No final do evento, a gente vai colocar o link aqui também no chat. É só vocês entrarem lá, colocarem o nome, e-mail e o sobrenome de vocês, que nas próximas semanas vocês vão receber esse certificado. Como vocês já sabem, né, esse e todos os eventos que a gente está fazendo é promovido pelo projeto de extensão Núcleo de Apoio à Carreira, o NAC, que é coordenado pelo professor Arlindo, que está aqui presente. Muito obrigada, professor Arlindo. A gente também tem o apoio do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, o CACIC, que sempre nos ajuda na preparação, criação e divulgação desses eventos. E agradecer também ao Departamento e à Coordenação de Ciências Contábeis por sempre nos apoiar também. Então, como eu disse, a gente vai falar hoje sobre como elaborar um currículo, uma etapa muito importante dos processos seletivos e que pode ser decisivo para a gente conseguir ou não aquela vaga de emprego. Hoje a gente vai ter duas queridas apresentando aqui para a gente, falando sobre esse tema. A gente tem a Vitória Arantes Ferreira, que é graduanda em Psicologia pela UF de Volta Redonda, também é pesquisadora voluntária no Laboratório de Estudos sobre Infância e Adolescência, o LEPIA, é pesquisadora voluntária no projeto Trabalho Terceirizado na Universidade, o caso da UF, atuou no projeto de extensão Construção do Caso Clínico Singular do Projeto Terapêutico e é estagiária na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. E a Gabriela Chaves Pereira, que também é graduanda em Psicologia pela UF de Volta Redonda, também é estagiária em Psicologia Organizacional e do Trabalho na UF e é integrante do projeto de extensão Ambiente Digital de Aprendizagem para Crianças Autistas, o ADACA. Eu também quero agradecer imensamente, apesar de não estar aqui presente por um erro meu, a professora Catarina, que é a professora que coordena esse projeto dentro do curso de Psicologia da UF de Volta Redonda e que ajuda, forma essas meninas para que elas possam estar aqui hoje. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer muito por vocês terem aceitado o convite e fiquem à vontade, a casa é de vocês. Obrigada, muito obrigada, Mariana. Então, gente, como a Mariana já havia Obrigada, falado, Mari. como a Mariana já havia falado, eu sou estudante de psicologia, atuo na área de psicologia organizacional. Gostaria de agradecer muito o convite. Assim, é um convite muito caro para mim. Assim, estou muito feliz de estar aqui. É minha primeira palestra, então se eu tiver alguma dificuldade, vocês me ajudem. Estou um pouco nervosa, mas espero poder passar para vocês da melhor forma possível que a gente vem aprendendo no nosso estágio em psicologia organizacional e do trabalho. E o nosso tema hoje é como montar o nosso currículo. Eu vou passar agora a palavra para a Gabi. Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui hoje e é a mesma coisa. É a primeira vez que eu falo online e é bem diferente para mim. Então, se eu falar muito rápido ou muito devagar, vocês podem avisar que eu tento controlar um pouco a voz. Eu sou estagiária em psicologia do trabalho e organizacional, como a Mari disse, e hoje estou no 10º período em psicologia. Estou quase me formando aí. Então, hoje a gente vai falar sobre currículo. Mas antes de pensar em si sobre as etapas para formulação de um currículo, é importante que a gente dê um passo para trás. Ou seja, que nós pensemos as nossas competências,
habilidades, a nossa trajetória até aqui. Por quê? O currículo, ele já faz parte do processo de seleção, ou seja, é o primeiro contato que a empresa tem com vocês. Ele é o cartão de visita. Então, é importante que vocês tenham o domínio sobre a própria história de vocês para que se tenha um bom currículo, para que se formule um bom currículo. Para isso, é importante nós... Mari, pode passar o slide. Pode passar também. Isso. E por isso é importante que a gente identifique o mercado potencial. Ou seja, a gente saiba sobre a nossa história, a nossa experiência, o que nós agregamos até hoje de conhecimento e também sobre a empresa. O que é a empresa, como ela trabalha. Mari, pode passar para a próxima. Então, a gente vai falar agora da primeira etapa. A primeira etapa é o quê? A síntese da sua oferta. O que você pode e o que você quer oferecer a essa empresa. Então, é nesse momento que a gente para e pensa: o que eu fiz para chegar até aqui? Qual o trajeto que eu percorri para estar onde eu estou hoje? Por quê? Pessoal, toda experiência é válida. Às vezes, para uma vaga X, a gente pensa, poxa, eu não tenho nada a ver com ela. Mas se você parar, sentar e pensar na sua experiência, na trajetória, você consegue extrair pontos positivos para aquela vaga. Um exemplo, durante toda a minha trajetória no curso de psicologia, eu atuei na área clínica. Em psicologia, nós temos a área da saúde, escolar, clínica, organizacional e do trabalho. Então, assim, eu fui da área clínica. No entanto, quando eu cheguei no penúltimo ano, eu decidi que eu queria tentar uma vaga para estagiário de RH. No entanto, todo o meu currículo, toda a minha formação, eu direcionei para a área clínica. Mas aí eu parei, peguei uma folha, um lápis, literalmente, e escrevi, tá, o que eu fiz para chegar até aqui. Aí eu parei e pensei, poxa, no projeto ADACA, que é o que eu faço parte até hoje, além de ser psicoterapeuta, eu também atuava na criação de planilha, coleta e análise de dados e principalmente Excel, como eu disse, né? Planilha, fórmula, tabela dinâmica. Então, assim, esses são pontos positivos de algo que até então não tinha nada a ver, em que eu usei para uma vaga que era a de estagiário de RH e que era muito importante se ter o quê? Excel. Excel hoje é um ponto muito importante para se ter no currículo. Então, assim, a gente... Desculpa, pessoal. Seu chá. Então, assim, a pergunta que a gente para e faz: onde eu vou fazer a diferença? E aí que entra um ponto crucial. Toda experiência é válida. Toda experiência é válida. Por quê? Todo processo de seleção é único. Pode ser que para uma vaga X, essa experiência que até então você acha que não tem muito a ver, seja super relevante. E para outra não. Por quê? São perfis diferentes. São empresas diferentes. Então, por isso que é muito importante a gente sentar e conhecer sobre a nossa própria história. Que a gente tenha o domínio da própria história. Então, agora, a gente pode ir para a segunda etapa, que é o foco de mercado, com a Vitória. Exatamente, o que a Gabi falou é muito importante. É muito importante a gente fazer esse exercício de autorreflexão, de sentar e entender que o currículo não se trata basicamente de só escrever várias coisas porque eu quero uma vaga em tal lugar. É um exercício de você parar e pensar o que eu sou capaz, o que foi a minha história até hoje. E a partir disso você conseguir construir e colocar no papel quais foram as suas experiências, quais foram as suas habilidades. E para além disso, é necessário fazer também um exercício de quê? Você pensar
no mercado, como que o mercado está naquele momento. Porque para você chegar em algum lugar, para você percorrer um determinado caminho, para você conseguir a sua vaga, você tem que entender o que é aquele lugar, como é o mercado que você se encontra, como é a sua vaga, como é a empresa que você está, qual o produto da empresa a qual você se direciona, qual é a missão, quais são os valores, qual é a ideia que essa empresa tem. É muito importante que você faça esse exercício de entender como as suas competências e como as suas habilidades, elas agregam no mercado ao qual você se direciona, no mercado ao qual você deseja alcançar, na vaga a qual você quer estar trabalhando. Pode passar. É o que eu acabei de falar. A quem seus diferenciais podem ser mais atraentes e por quais razões? É importante que a gente sempre tenha em mente que esse exercício é necessário. Esse exercício de pensar aonde eu quero chegar e como eu quero chegar e o que eu tenho para chegar até aquele lugar. Gente, isso é tudo. Pode passar. Um outro ponto também, quando a gente analisa o mercado, é a região geográfica. Alguns mercados, eles são menos concorridos, existem empresas com atuações em distintas regiões do país, existem empresas abrindo operações no interior, outros estados e países, existem empresas entrando no país ou fluxos de investimentos. Então, quando você olha para o mercado, existem empresas que estão se interiorizando, existem mercados que são mais concorrentes e mercados que são menos concorrentes. Tudo isso, quando você vai construir o seu currículo e quando você vai olhar para o mercado, é muito importante. Um outro ponto também que todo mundo já sabe, isso é batido, é a importância do domínio de outros idiomas, né? E também algumas nacionalidades, elas podem abrir portas em algumas empresas. Então, o conhecimento de outros idiomas é essencial, mesmo em empresas nacionais. Inglês e espanhol têm sido muito requisitados atualmente. Então, são determinadas características que a gente tem que ir pensando na hora de construir o nosso currículo e na hora de ir construindo o nosso trajeto mesmo de vida em relação à nossa profissão. Pode passar. E assim, bom, agora nós vamos para a terceira etapa, que é o que você vai fazer. Mas antes disso, é importante que vocês pesquisem sobre a empresa a qual vocês estão concorrendo à vaga. Porque, assim, é importante essa pesquisa, porque a partir dela você pode ver os pontos de conexão, ou seja, quais os pontos que você se assemelha à empresa. Então, assim, missão, visão, valores, como a Vitória disse, é importante que você entenda sobre a empresa, sobre o que você pode agregar à empresa e a empresa também agregar, porque é uma troca, não é só um fornecendo ao outro, mas sim uma coisa em que um ganha, outro recebe, e essa inversão de papel, ou seja, todo mundo ganha, todo mundo recebe. Mas então, vamos lá. É importante o quê? Priorize estratégias como contatos de networking. Pessoal, networking não é só QI. É importante, assim, vou fazer o processo seletivo para a empresa X. Ok. Quem que eu conheço que trabalha na empresa X? Entra em contato com essa pessoa, pergunta para ela sobre como trabalhar lá, como é a empresa, as experiências que ela tem dentro da empresa, o que essa empresa tem de inovador. E assim, pesquise, troca experiência, não é só QI, tá? E para isso, o quê? Formula um currículo que seja atrativo para essa empresa. A gente vai falar mais à frente sobre a estrutura em si do currículo, mas enfim, é importante que você molde o currículo também conforme a empresa vê, o que ela precisa. E por isso que é importante pesquisar sobre a empresa em si. E no terceiro ponto, eu coloquei nós colocamos pós-currículo, pré-entrevista. Por quê? Algumas empresas, quando elas fazem a primeira triagem do currículo, após essa primeira triagem, elas ligam pro candidato e faz uma pré-entrevista, ou seja, uma etapa pós o currículo e antes da entrevista, para verificar
o domínio que a pessoa tem em relação ao currículo dela. Ou seja, tem aqui que você foi psicoterapeuta, tal, tal, tal. Ok, mas o que você fez com isso? Qual é essa experiência que você tem? O que ela fez de diferente na sua vida? E, a partir daí, você pode ou não passar para a próxima etapa, que é a entrevista. Então, por isso, de novo, todo esse passo atrás que nós damos é importante. É importante se ter o domínio. Se, por exemplo, você envia o seu currículo hoje, a empresa já te liga amanhã para fazer essa pré-entrevista. Você sabe o que está no seu currículo? Você tem domínio? Pessoal, sempre que uma empresa fizer esse contato com você e clamar isso e te perguntar, é o momento de você se colocar, de você dizer sobre a sua experiência, porque a sua experiência é válida, no que ela é válida. Mari, pode passar. Então, aí, é necessário que nós façamos um brainstorming. Vitória, tá correto? Tá correto. Obrigada. Treinei antes, gente, para tentar falar certo. É importante que você coloque no papel, 2 papéis agora no caso, um para você e um para a empresa. Mas vamos lá, primeiro para você. O que você fez que agregou valor na sua vida? Pontos que você vê que foram desafiadores, que você acha que, assim, poxa, isso é muito bom, foi muito difícil, mas deu certo. E também aquilo que pode não ter dado certo, mas que foi um grande desafio, que foi uma vitória, de qualquer forma. Coisas que você superou também é muito importante. Ou seja, tudo aquilo que você fez até aqui, como projetos de extensão, pesquisa, estágio, trabalho voluntário. Isso para você. Agora, para a empresa. Quando eu pesquisei sobre tal empresa, o que me chamou muita atenção é que ela tem um olhar diferente para o meio ambiente. Ela inova em tal aspecto. Ok. Fazendo essas 2 tempestades de ideias, o que nós temos de conexão? O que eu posso usar que essa empresa tem que eu também tenho, que são pontos convergentes que, poxa, vai fazer bastante diferença. Então, assim, por isso que é muito importante que a gente pare e pense sobre a nossa trajetória, sobre aquilo que nós fizemos. Mari, pode passar. Então, gente, só para complementar o que a Gabi já falou maravilhosamente, o currículo ele é uma ferramenta de um processo que é a seleção de pessoas. E esse processo é um processo que filtra aquelas pessoas que são minimamente capazes, que o recrutador ou o selecionador acredita que são minimamente capazes de realizar aquela função, de acordo com o currículo. Então, fica muito mais fácil, só para justificar, fica muito mais fácil a gente conseguir entregar um currículo que o recrutador olhe e fale, realmente, esse currículo é um currículo bem feito, quando a gente tem um mapeamento das nossas habilidades e competências, quando a gente tem uma síntese da nossa oferta, quando a gente tem um plano do que a gente vai fazer, que é o que a Gabi acabou de falar, o networking, eu saber conhecer com quem eu estou conversando, e não sendo apenas o QI, que a Gabi já falou, um mapeamento de mercado. Todas essas etapas que a gente falou anteriormente, elas convergem na hora da gente escrever o nosso currículo. E o nosso currículo fica cada vez mais rico e faz cada vez mais sentido para o recrutador ou para o selecionador se a gente tem esse mapeamento. Então, a seleção de pessoas, a gente colocou essa definição para fixar para vocês, que é nesse momento, quando a gente faz todos esses exercícios anteriores, que a gente consegue produzir um currículo que seria adequado, um currículo que chama a atenção do selecionador. Pode passar, Mari. Aqui tem uma definição, né, do currículo. O currículo, como vocês provavelmente já devem saber, é uma palavra latina que significa curso de vida. É um documento elaborado pelo candidato que contém informações importantes.
A Gabi, mais para frente, vai dar as informações dos dados, a formação acadêmica. A gente vai esmiuçar isso bem bonitinho para vocês, né? Para vocês terem uma noção melhor. Mas, basicamente, é isso. O currículo, ele é uma ferramenta. Ele tem que ser organizado, ele não pode ser muito longo, mas ele tem que ser organizado, ele tem que chamar atenção. Ele tem que chamar atenção e ele tem que ser uma coisa muito coesa. É com você, Gabi. Então, quando a gente vê uma folha com muito texto e uma folha apenas com pontuações, qual é mais fácil de você encontrar aquilo que você está procurando? É tipo isso. O currículo, ele precisa ser limpo, porque quando é limpo, é mais fácil do selecionador olhar e entender melhor aquilo que você fez e também ver se bate com aquilo que nós procuramos. Mas agora, então, falando sobre a estrutura de um currículo. O primeiro ponto, os dados pessoais. Pessoal, é importante ter nome completo, nacionalidade, idade, estado civil, endereço completo e telefone para contato. Gente, é importante ter um telefone que seja de fato para contato, porque assim, às vezes acontece de ter só um telefone. Se de repente, sei lá, não, assim, tudo bem se você só de fato tiver um telefone, mas se tiver mais, é importante que você coloque. Porque, assim, talvez se tiver só um telefone e, de repente, naquele dia, na hora que o recrutador te ligar, você não atender, pronto, perdeu a vaga. Então, assim, é óbvio que a gente liga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas às vezes nem a terceira chega. Então, assim, é importante ter mais de um número. Não precisa ser seu, pode ser de alguém que vai te dar o recado. Um exemplo real mesmo que eu tive na prática. Teve uma vez que eu fui ligar para uma pessoa, essa pessoa tinha 5 telefones no currículo. Nenhum dos 5 telefones aceitaram a ligação. Então, assim, o que eu vou fazer agora? Ligar de novo? Sim, mas a terceira vez que você pega e liga, pode ser que o seu chefe esteja ali, esteja falando, olha, preciso de de tantas pessoas com X formação para tal hora. E isso, às vezes, acontece. Então, assim, não dá para ligar tantas vezes. Então, é importante que o telefone esteja ok. Outro ponto, formação acadêmica. É importante ter o ensino médio, onde que você cursou, caso você tenha, se não, o ensino fundamental, ensino técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado e assim por diante. Pessoal, só um ponto. Nós iniciamos aqui do ensino médio por estar falando com o público de graduação, tá? Mas, assim, se você cursou até o ensino fundamental, é isso, também tem que colocar. E outra coisa, a Vitória, ela vai falar um pouco mais à frente sobre os tipos de currículo. Mas, a partir daqui, é importante que, para o currículo cronológico, como disse, ela vai explicar, esteja a ordem do mais novo para o mais antigo, ou seja, para a sua atuação mais recente para a mais antiga. Mari, pode passar. Agora, em relação ao histórico profissional. É importante que tenha o seu cargo, se você tem alguma experiência profissional, como emprego, projeto de extensão, trabalho voluntário, tudo isso são experiências profissionais que precisam estar no seu histórico profissional. Então, assim, é importante ter a sua atuação, o lugar onde você atuou, e o prazo de tal a tal ano. Mas assim, eu atuei só na UF. Ok, você ficou na UF só em um projeto? Não, foi mais de um. Foi simultâneo? Sim, então assim, você coloca do que você entrou por último para depois para o mais antigo. Em relação aos cursos complementares, inglês, espanhol, informática, tudo isso entra nos cursos complementares.
E agora entra um ponto importante também, as informações complementares, que por vezes a gente acha assim, ah, não, mas que isso, não, isso daqui não vai dar em nada. Mas aí pode ser o ponto que vai decidir que a vaga vai ser sua. É nesse local que você coloca aquilo que é importante para você. Poxa, tá, não tem nada a ver com um histórico, um projeto que eu fiz parte, ou então com uma atuação que eu tive, mas que é importante para você, que de alguma forma te fez ser uma pessoa diferente, que você ache isso. Então, assim, é nesse local que você coloca. Então, assim, se você ministrou palestra, coloca lá. Organizou evento, também coloca. Prêmio, se você também já teve algum, também é muito legal de colocar. Então, assim, é nesse espaço. Pessoal, aproveitem esse espaço. Em uma das entrevistas que eu fiz, que foi a que eu fui contratada, foi na informação complementar que a recrutadora pegou. Ela falou assim, ah, mas me explica isso daqui. Era sobre o... Nossa, gente, o meu inglês eu preciso muito treinar. Talent Manager. Enfim, eu não sei pronunciar muito bem hoje em dia. Mas era sobre um trabalho voluntário que eu fiz em que eu estava na área de gestão de pessoas. E que eu achei, então, que não teria tanto peso, mas teve. Então, assim, dá uma olhada especial também para essa parte. Agora, a Vitória vai falar para a gente um pouco mais sobre os tipos de currículo. Então, gente, como a Gabi falou, ela explicou para vocês tópico por tópico, né? O que seria legal a gente colocar. Achei muito interessante quando a gente estava montando a apresentação a questão das informações complementares, né? Porque é uma experiência que ela tem de fato no estágio dela, quando ela tentou. Mas, voltando aqui para os tipos de currículo, a gente resolveu resumir em 2 principais tipos que a gente achou que seriam interessantes de apresentar aqui para vocês. O primeiro seria o funcional. Bom, o funcional, ele seria um tipo de currículo que há em destaque as suas principais habilidades, sem realçar muito a progressão e as datas. O foco dele não é o tempo, mas sim as suas habilidades e as suas competências. É o que você é capaz de fazer. É aquilo que você, talvez, em pouco tempo, adquiriu uma habilidade ou adquiriu uma competência que é possível de se colocar no currículo. Ele é mais adequado para quem não quer enfatizar a última experiência, para quem trabalhou em áreas diversificadas ou para quem quer mudar o rumo da carreira. E também, pessoal, o tipo de currículo funcional é muito indicado para quem não tem muita experiência, porque você consegue colocar as suas experiências ou as suas habilidades ao longo da progressão do seu curso de vida de uma forma que fique mais fique atrativa para o selecionador. Um outro tipo de currículo é o currículo cronológico. O foco do currículo cronológico é no histórico profissional, nas empresas nas quais a pessoa trabalhou, no seu desenvolvimento da carreira, e a partir da data atual até 10 anos ou até os mais antigos que queira citar. O cronológico, ele é o mais comum, geralmente a gente vê o cronológico como o mais comum. Geralmente são dividido em tópicos, como a gente apresentou aqui com a Gabi, mas o cronológico, como a Gabi também falou, ele é da data, é do mais recente para o mais antigo. E o foco do cronológico é o tempo, obviamente, mas são as diversificadas experiências que a pessoa já teve. Ele já é mais focado para quem tem experiências mais palpáveis. Pode passar. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu estou conseguindo enxergar bem. O primeiro exemplo é um exemplo de um currículo funcional. Vocês veem aqui que ele tem um objetivo, que é uma posição no cuidado infantil ou no ensino em uma escola pública, privada ou creche. E ele fez aqui um resumo das habilidades dele, falando da experiência dele em desenvolvimento infantil e criação dos filhos, falando do compromisso dele com a educação e diversão ao longo da vida no campo do desenvolvimento infantil, falando que ele é confiante em trabalhar com crianças, é habilidoso, é atencioso. Embaixo ele colocou educação, que ele tem uma graduação em pedagogia, e o ensino médio profissionalizante que ele tem.
E embaixo ele foi colocando as experiências relevantes. Aí tem o auxílio na elaboração de currículos para ajudar as crianças no desenvolvimento de habilidades sociais, é super grande esse período. E autoimagem positiva em projeto social, várias coisas. Ele foi fazendo várias coisas e foi colocando nas experiências relevantes. Ele fez plano de aula também. Então, o que ele fez? Ele pegou as habilidades, pegou as experiências relevantes e fez um currículo funcional. Deu foco nessas habilidades e deu foco nessas experiências relevantes. Do lado direito, a gente já tem um currículo cronológico. A Joana, ela já tem experiências mais sólidas. Então, ela foi colocando de data em data e separou também tópicos, a formação acadêmica dela, a experiência profissional, os cursos complementares. E vocês conseguem observar aqui comigo que nos cursos complementares, só para dar um foco, ela fez de 2015, aí depois ela passou para 2012, depois ela passou novamente para 2016 e depois de 2013 a 2015. Ela tentou fazer um balanço do que era do mais recente até o mais antigo, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ter essa noção. O currículo funcional, para quem teve uma experiência que é mudar drasticamente de carreira, ou para quem não tem tanta experiência, e o currículo cronológico para quem já tem uma experiência maior mesmo, né? Geralmente, o que a gente encontra mais é um currículo cronológico. Geralmente, é o preferido, assim, vamos dizer, dos selecionadores, porque tem as experiências colocadas ali, a pessoa geralmente tem uma carreira mais sólida, só que se você não tem tanta experiência, eu indicaria um currículo funcional. É isso. Pode passar, Mari. Obrigada. Alguma dúvida? Obrigada, gente. Meninas, muito obrigada pela apresentação de vocês. Vocês são incríveis, deram um show. Quero lembrar a todo mundo que está aqui que essa apresentação vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, se vocês perderam alguma parte ou se vocês querem fazer o seu currículo junto com elas falando, vocês podem assistir novamente lá no nosso canal no YouTube. O pessoal vai colocar aí para mim, por favor, no chat qual é o canal. Além disso, essa apresentação delas e esses 2 currículos, né, que elas mostraram de modelo, também está na nossa pasta no Drive. Então, vocês podem pegar esses modelos e colocar as informações de vocês, o que adianta bastante, porque já está no Word, já está formatado bonitinho. É só vocês irem colocando as informações de vocês. O pessoal aqui também vai colocar nossa pasta no Drive. E, por favor, vamos fazer as perguntas. Quero dizer que eu já anotei muitas perguntas, tenho muitas dúvidas para tirar com vocês, tá? Mas vamos fazer aqui a pergunta do pessoal, que o pessoal também está... Ô, Mari. Pode falar, amor. Amiga? Eu só queria dizer que quem tiver, assim, pronto, um currículo e quiser tirar alguma dúvida específica do próprio currículo e se sentir à vontade, pode enviar para o nosso e-mail, que a gente dá uma olhada e tenta ajudar também de alguma forma com o que a gente sabe. Bom, assim, a gente tem muito ainda para aprender, mas com o pouco que a gente sabe, a gente pode ajudar vocês. Para quem se sentir à vontade quiser também, tá, pessoal? Só isso, Mari, pode continuar. Desculpa. Não, incrível vocês. Vocês viram que o e-mail delas está lá no final da apresentação, mas também depois elas colocam aqui no chat para poder facilitar vocês. Olha, a Priscila tem uma pergunta que eu vou fazer um complemento para a pergunta dela também, porque era uma dúvida minha. Ela está perguntando o seguinte: se ela tem o Excel avançado, ela coloca que ela tem Excel avançado ou ela coloca apenas que ela tem o pacote Office? E aí, fazendo um complemento na pergunta dela, que é com essa questão da informática, muitas pessoas hoje, principalmente vocês jovens, vocês sabem mexer em tudo, em Excel, em Word, PowerPoint, mas não necessariamente eu fiz um curso para isso. Eu posso colocar, então, no meu currículo que eu sei, mas eu não fiz um curso? E como que eu coloco isso de uma maneira que não fique estranha no meu currículo? Então, no meu caso, eu não tenho o Excel avançado curso Excel, mas eu sei algumas coisas do Excel avançado. Então, quando eu coloquei no meu currículo, eu coloquei pacote Office. Por quê? Eu tinha um curso básico de Excel, mas
na entrevista, que com certeza vocês vão passar, é importante que você sinalize que mesmo não tendo o Excel avançado, que você sabe, porque no fim das contas, o que é importante é que você saiba. Porque, assim, igual, tem muita gente que faz o curso, mas que na prática não sabe usar o Excel. Então, assim, é importante que você saiba. Em relação à pergunta da Priscila, né? Se você põe Excel avançado ou pacote Office. Se você tem o curso mesmo de Excel avançado, coloca Excel avançado, porque isso a primeiro momento é algo que pode atrair o olhar. Na verdade, quem fez a pergunta foi a Priscila Oliveira, porque agora a gente tem a pergunta de uma outra Priscila, para a gente não confundir, que é a Priscila Férez. Ah, tá. Ela está falando o seguinte: ela fez uma graduação na área de saúde, mas ela decidiu mudar de carreira e agora está cursando ciências contábeis. Vocês acham que ela deve colocar no currículo que ela fez essa graduação na área da saúde? Eu acho que depende do cargo que ela quer. Por exemplo, se ela estiver almejando um cargo na área da contabilidade especificamente, eu acho que não seria tão necessário ela colocar essa graduação da área da saúde. Agora, se ela quer um cargo que não tem tão especificamente esse setor, tipo, contabilidade, aí ela pode colocar na área da saúde. Eu não sei se eu me fiz claro. Não fiz claro? Você entendeu, amiga? Eu entendi, mas a Mari... Não, eu entendi tudo. Priscila, foi clara? Priscila, se você puder responder aqui, mas eu tô entendi, tentando tá? enxergar pra... A Rafaela está perguntando para vocês o quão é necessário colocar o endereço completo no currículo. Então, algumas empresas, elas têm, assim, é muito complicado responder de forma geral, porque cada empresa é uma. Tem algumas empresas que prezam para que o funcionário seja da própria cidade ou de lugares próximos. Então, assim, o endereço é bom para ter um direcionamento, para saber de onde que você vem. Tipo assim, vem literalmente assim, o trajeto mesmo que você faz. Porque, assim, por vezes precisa pegar 2 ônibus, ou vem de um outro estado. Então, assim, é importante ter. A gente que é da contabilidade sabe que essa questão é custo para a empresa, né? Quanto mais longe o funcionário trabalha, mais a empresa vai ter que pagar de passagem. Então é um ponto importante. E as empresas, tem algumas empresas aqui da região que também disponibilizam a questão dos ônibus, né? Então, se você mora numa localidade onde o ônibus não passa, isso pode ser um problema na hora de te contratar. Então, a empresa, muito possivelmente, ela quer saber o endereço por causa disso, né? A Kathleen está perguntando para vocês se o currículo Lattes ele é descartado na busca de um estágio. Até se vocês puderem também explicar um pouquinho o que é o currículo Lattes, qual é a diferença do Lattes para esse currículo que vocês mostraram. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer quando eu fui concorrer a uma vaga de estágio na UF, me foi pedido o currículo Lattes. No entanto, quando eu fui fazer uma vaga de estágio para uma empresa privada, o currículo que se é pedido, acho que é assim que fala, né? É esse mesmo que a gente mandou, esse padrão. O currículo Lattes, ele não é tão conhecido e tão usado fora da academia. Ele é algo assim mais voltado para a gente, em que a gente faz a pesquisa sobre o pesquisador, sobre o professor. Então, assim, por muitas vezes as empresas não conhecem o currículo Lattes. No entanto, é muito conhecido o LinkedIn. Então, assim, desculpa, eu já me perdi na pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Não sei nem se eu respondi agora. Se é importante mostrar o currículo Lattes na hora da vaga, ou se eles descartam para um estágio você mandar o currículo Lattes. Então, eu aconselho que você foque mesmo nesse currículo que seja mais utilizado e aceito pelas empresas.
Mas, assim, tudo depende também da empresa a qual você está concorrendo à vaga. Então, acaba que, assim, a minha indicação é para áreas da academia, Lattes, para empresas fora, esse currículo. Sim, e em relação às empresas fora, o LinkedIn é tipo tudo, gente. Real, assim. Você tendo um bom LinkedIn, o recrutador, o selecionador, ele vai atrás pelo LinkedIn. Empresas fora, LinkedIn, galera. É isso. E o pessoal que não assistiu semana passada, a gente falou aqui sobre LinkedIn, a gente deu dicas de como montar um perfil atrativo no LinkedIn. Entre no nosso canal no YouTube e assistam, porque foi uma palestra bem interessante. Eu adoro LinkedIn, eu tô sempre mexendo. Inclusive, eu vou assistir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, que tem a ver com isso. Vocês acham, então, que eu devo colocar no meu currículo essas redes sociais? Porque o LinkedIn, vocês falaram que show top. Mas então eu também coloco meu perfil no Facebook, meu perfil no Instagram. Vocês acham que eu devo colocar? Eu acho que não. Eu acho que se o seu perfil do Instagram não for um também. perfil profissional, por exemplo, na psicologia, a gente cria perfis, isso está sendo muito comum. A gente acaba criando perfis profissionais. A gente tem a nossa conta privada, mas a gente também cria perfis profissionais. Se o seu perfil for profissional, eu indico de você colocar. Se o seu perfil não for profissional, eu não indico de forma alguma, gente. O Renan está fazendo uma pergunta. Na verdade, acho que ele está pedindo uma dica para vocês, né? Ele falou que ele nunca trabalhou. O que ele pode colocar no currículo dele para não ficar tão feio? Nossa, eu ia perguntar, Renan, você fez algum projeto? Você participou de algum trabalho voluntário? Alguma coisa assim, sei lá, se você já fez algum evento. E se também, se você não fez nada disso, é a primeira vez na vida, em tudo, tô começando agora a ideia do currículo, não tem problema, coloque, primeiro emprego. Faça o currículo funcional. Explore todas as habilidades que você tem. Porque, assim, mesmo não tendo um emprego, mesmo não tendo um estágio, não quer dizer que toda a sua trajetória até aqui, a sua vida, não seja importante para a empresa, porque é importante para a empresa. Antes de todo mundo aqui ter um primeiro emprego, a pessoa não teve um emprego. Então, assim, em algum momento, isso vai acontecer. Então, assim, explore as suas habilidades. E, gente, eu digo isso porque, assim, durante muito tempo, eu não tive um estágio. Eu sempre quis um estágio em uma empresa privada para conhecer mais sobre, para entender mais essa realidade fora da UF. Porque, assim, são duas realidades muito distintas. Muito distintas. Mas eu não tinha experiência nenhuma na área de RH. Então, assim, eu precisei explorar tudo que eu tinha, mesmo que não tinha nada a ver com emprego, com projeto, com isso tudo. E, assim, funcionou, gente. Eu sou a prova viva de que funciona. Tem. Desculpa, gente. Mas, assim, é só para dar uma levantada mesmo, sabe? Porque, assim, às vezes a gente pensa que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir porque a gente não tem nada. Mas, gente, todo mundo parte, assim, do zero em relação ao emprego, mas a gente tem uma vida inteira que pode ser usada a nosso favor. Então, assim, Renan, foca no funcional e é isso aí. Para complementar o que a Gabi falou, eu indico muito ele optar pelo currículo do tipo funcional, que ele pode explorar as habilidades, as competências, os trabalhos voluntários que ele fez e escrever isso de uma forma que fique mais atrativa. É isso. E vocês que são recrutadoras, vocês podem falar, porque são vocês que estão escolhendo os currículos ali, nossos currículos na hora. Então, quando vocês estão avaliando os currículos, vocês estão exatamente observando isso, né? A pessoa ainda está na faculdade, ainda está fazendo uma graduação, você percebe pelo currículo que é o primeiro emprego. Então, não adianta ficar com medo de que o seu currículo está feio, porque ele não está feio. E o recrutador ele vai entender todas essas coisas e vai te colocar na vaga adequada. Claro que você nunca vai ser chamado para ser um gerente, mas para a vaga de estagiário é realmente isso que ele quer, uma pessoa que está começando no primeiro emprego. Então não fiquem com medo de ter um currículo feio, porque o currículo não vai ser feio. Vocês vão
adequar com todas as dicas que elas estão dando aqui. A Priscila Oliveira está perguntando se é válido colocar esses webinars, esses eventos que a gente está participando aqui, que tenham a ver com cargo, e se for válido, onde que ela coloca isso no currículo? E eu vou dar um complemento para a pergunta dela, que é o seguinte: se for um webinar, se for um evento que não tem a ver necessariamente com cargo, vocês acham também que eu devo colocar? No caso, sobre esse webinar, coloque. É muito importante, vai ser algo diferente. Então, assim, pode colocar. Inclusive, Mari, é exatamente isso que você disse. Inclusive, muito obrigada. É isso. Voltando agora. Se for um webinar com um tema diferente, depende da vaga. Porque, assim, por vezes, pode ser só assim, por que ela colocou isso aqui? Acho que não tem muito a ver, mas para uma vaga que tem a ver, isso vai ser um super diferencial. Então, assim, é importante também usar o filtro, porque acaba que, às vezes, a gente quer tanto colocar que fez alguma coisa que acaba colocando coisas que não tem tanto a ver. E isso pode ser usado para te descartar. Então, é importante filtrar nesse sentido. Só para complementar o que a Gabi falou, é importante ter esse diferencial, mas não ficar colocando coisas demais, coisas excessivas, que acaba que não tem a ver com a vaga que você está procurando. A Priscila também está perguntando, ela está falando que ela tem inglês intermediário. Ui, perdão, pode falar, Gabi. Poxa, desculpa, eu me esqueci. Lembrei. Eu não sei se nós falamos aqui agora porque me deu um branco, mas assim, é importante que o currículo seja conciso, que ele seja objetivo. Então, assim, é importante que não tenha muito texto, assim, que seja direto. Por isso que, assim, é importante filtrar, né, aquilo que a gente vai colocar. Pode falar, Mari, desculpa. A Priscila Oliveira está falando que ela tem inglês intermediário, mas no certificado ela só tem o básico. O que vocês acham que ela deve colocar? Geralmente, quando é uma entrevista que precisa do inglês, acaba que o recrutador ele faz algumas perguntas em inglês. Então, assim, acaba que a testagem do inglês ela é feita ali na hora. Então, assim, eu não sei se é o caso de se colocar o básico, porque é onde tem o certificado, mas na entrevista explorar que não. Que tem o básico, mas por conta de uma prática, sabe falar acima do básico. Porque, assim, algumas empresas também, quando a vaga precisa do inglês, elas pedem o certificado, que a pessoa comprove que ela tem o inglês. Infelizmente, isso às vezes pega. Às vezes é necessário o certificado. Só para complementar um pouco do que você está falando e trazer uma questão que você trouxe na apresentação, e eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Na apresentação, você comentou sobre essa questão da pré-entrevista, e eu tive um caso que aconteceu comigo quando eu era jovem, igual vocês. Eu vou fazer um processo seletivo para uma das Big Four, a KPMG. E aí eu coloquei no currículo, né, que eu tinha inglês intermediário, porque a gente sempre bota, né? Por mais que não tenha, a gente sempre mete o inglês intermediário. Meti o inglês intermediário e eu não sabia que existia essa etapa da pré-entrevista. Eles me ligaram e eles começaram a fazer perguntas, né, do que estava no meu currículo. E aí eles, como eu tinha colocado que eu tinha inglês intermediário, eles queriam me testar ali na hora se realmente meu inglês era intermediário. E começaram a me fazer uma série de perguntas em inglês, que obviamente eu não sabia responder, porque meu inglês não era intermediário. E aí, obviamente, eu perdi a vaga, eu nunca consegui entrar na KPMG. Então, tomem cuidado também com o nível que vocês coloquem. Nunca mintam no currículo de vocês, porque o recrutador vai descobrir, se ele não descobrir na pré, vai descobrir na entrevista, ou vai descobrir quando vocês entrarem. Então, nunca façam esse tipo de coisa com medo de, tem pouca coisa no meu currículo, eu não vou colocar. Nunca façam esse tipo de coisa. De repente, para ajudar a Priscila,
eu acho que ela poderia fazer de colocar que ela tem o nível básico e talvez entre parênteses ela colocar domínio intermediário. Ela não tem exatamente o certificado, mas ela possui o domínio e aí na hora da entrevista, como você disse, poder desenrolar lá com o cara essa questão. A Rayane está fazendo uma pergunta muito interessante. Se é válido colocar no currículo as principais atividades que foram realizadas no estágio, ou apenas colocar que você estagiou num lugar tal ano, ou eu coloco também as principais atividades que eu fiz no meu estágio? Depende, por exemplo, se ela optar por. Depende do tipo de currículo que ela quer fazer. Se ela optar por fazer um currículo cronológico, que é o que eu tinha explicado, só ela colocando o estágio dela, quando ela for fazer a entrevista, se for interessante, o recrutador vai perguntar para ela: me conta mais um pouco sobre o seu estágio, como foram as suas experiências. Agora, se ela optar por fazer um currículo funcional, ela vai esmiuçar como que foi esse estágio dela, porque foi um foco de acordo com o percurso de vida dela, de acordo com o percurso da carreira dela. E um ponto também é que algumas empresas, elas priorizam, sim, esse currículo que tenha as principais atividades. No entanto, outras, elas não querem isso e elas preferem explorar isso na próxima etapa. Por isso que algumas empresas, elas utilizam algumas plataformas para vagas, inclusive o Vagas. Tem um outro também aqui agora que eu não estou me lembrando, mas assim, isso também varia bastante de empresa para empresa. E sim, gente, é muito difícil entender o que cada empresa quer, o que cada empresa pede. Por isso que é importante entender a empresa em si, entrar em contato com alguém que atue nela para se entender minimamente como que ela funciona. A Rafaela Manzano está perguntando em qual parte do currículo ela inclui esses eventos, esses webinars. Informações complementares. Na parte de informações complementares. A Rafaela também está perguntando se ela tem o certificado de inglês, agora é diferente, se ela tem o certificado de inglês avançado, mas ela não tem tanta fluência na fala, por exemplo, mas tem na escrita e na leitura, como que ela sinaliza isso no currículo? Então, ela tem um certificado de que ela tem inglês avançado, mas ela se garante na escrita e na leitura, e não na fala. Como que ela bota isso no currículo dela? Ela pode colocar escrita fluente, né? Não, escrita avançado, fluência intermediário, ou então básico. Você pode fazer essa subdivisão. A Rayane está perguntando se ela só pode colocar informações no... temos muitas perguntas hoje, hein? Acho que foi desde quando a gente começou, desde março, é o que mais tivemos perguntas. As pessoas estão... Olha que coisa boa! Muito necessárias, muito necessárias. A Rayane está perguntando se ela só pode colocar informações no currículo que ela tem comprovante, porque ela já fez vários treinamentos, assistiu palestras online e não tem o certificado. Se ela conseguir comprovar isso na prática, eu não vejo problema nenhum dela colocar. Agora, se a empresa exigir esses certificados, aí é complicado. Por isso que é importante você conhecer a empresa. A minha pergunta é o seguinte: hoje em dia eu tenho visto muitos currículos dessa forma, mas na minha época, eu sou uma velha senhora, né? Uma jovem senhora, na verdade. Na minha época não existia muito isso, mas hoje eu vejo muito. As pessoas fazem um tópico no começo do currículo falando sobre suas principais habilidades, ou seja, vendendo seu peixe, né? Fazendo marketing pessoal. Então você fala que você trabalha em grupo, é habilidosa em determinadas atividades, tal, não sei o quê. Até que ponto esse tipo de coisa é importante? Porque eu sempre me questionei no seguinte: olha, a pessoa vai olhar o meu currículo que está de forma objetiva, vai ver o que eu já fiz, o que eu não fiz, e ele vai conseguir identificar que eu sei trabalhar em grupo, que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo, e que não seria necessário, de repente, eu falar uma coisa que eu não sei se eu sou de fato, essa dificuldade de você
dizer quem você é. Vocês acham que é importante ter esse tópico falando sobre características, qualidades minhas, coisas boas? Eu, particularmente, a minha opinião pessoal, não coloco e não colocaria. Por quê? Essas são características que são exploradas na entrevista, na dinâmica. Então, assim, acaba que, sei lá, você pode colocar, sou proativo. Gente, hoje em dia todo mundo é proativo. Não tem uma pessoa que não seja proativa quando vai para entrevista. Então, assim, são coisas que podem acabar sendo repetitivos demais. Então, assim, eu particularmente não coloco. Mas óbvio que aí também vai de pessoa para pessoa. Mas eu não coloco. A Priscila Oliveira está fazendo uma pergunta, ela está fazendo, imagino que ela seja da área de psicologia, mas isso também vale muito para contabilidade. Ela está falando que ela é da psicologia e ela está procurando um estágio numa determinada área. Isso também acontece muito na contabilidade. Na contabilidade a gente tem várias áreas diferentes e vamos supor que você queira um estágio especificamente numa área. Onde que ela coloca essa informação? Que eu quero um estágio específico para uma área? No objetivo No dela? objetivo. Na parte do objetivo. Pessoal, façam isso as últimas perguntas. A gente está se aproximando do fim. Como eu falei, hoje tivemos muitas perguntas, muitas dúvidas, mas acho que a gente conseguiu sanar todas esses questionamentos. Realmente é um assunto muito interessante, porque a gente fica muito inseguro, né, de como fazer o nosso currículo, o que, que a gente coloca, o que, que não coloca. A gente fica com medo de colocar informação demais e não conseguir a vaga, mas também colocar informação de menos e também não conseguir. Então, realmente é algo que a gente tem muita dúvida. Eu tenho outras duas perguntas aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro se vocês acham que eu devo colocar uma foto no meu currículo. Eu vejo algumas pessoas colocando e outras pessoas não colocam, então se eu devo colocar uma foto. Se eu devo colocar essa foto, como que é essa foto? Posso botar minha foto de biquíni na praia? Posso tirar uma foto sorrindo? Tem que ser uma foto 3x4? Como que é essa foto? Nossa, nem sei se ainda existe foto 3x4. E a outra pergunta é o seguinte: quando a gente está no começo da carreira, tem algumas coisas que a gente faz, alguns estágios, que eles são muito rápidos, né? Então, às vezes a gente faz um estágio de 1 mês, 2 meses. A gente coloca isso no currículo, fica muito feio a gente botar que só ficou 1 mês naquela empresa, só ficou 3 meses naquele estágio. Em relação à pergunta da foto. Oi? Vai, Vitória, responde, Vitória, você. Não, Vitória, foi eu, mas o modelo aí tá funcionando, pode ir. Em relação à pergunta da foto, outra polêmica, né? É bem complicado esse assunto. Existem algumas organizações que pedem foto, mas eu acho assim, se na descrição do cargo, quando a vaga está sendo anunciada, não se pede foto, eu não acho necessário colocar, sinceramente, eu não acho, enquanto estagiário, eu não acho necessário se colocar foto. Quando a vaga está pedindo a foto, então, gente, eu acho que quando uma vaga pede a foto, eu já quero criticar, como estudante de psicologia, já quero questionar o porquê que estão pedindo foto, né? Mas, enfim, aí se coloca o que se pode, aquilo que é possível, né? Mas é isso. Não, então, esse, como a Vitória já disse, é um ponto de crítica. Por que que uma empresa precisa da foto do candidato? Então, assim, são críticas que nós fazemos, inclusive, à nossa área. Por que que precisa colocar estado civil? Por que que precisa colocar a quantidade de filhos que se tem? Então, assim, são críticas que nós fazemos. E, assim, é o caso de se refletir, sabe? Por que que tá precisando? Então, assim, eu não colocaria. E se fosse um cargo que eu queria muito, para uma empresa que eu quero muito, ou que eu preciso também, porque a situação, enfim, do país tá do jeito que tá, tá todo mundo precisando, eu não colocaria a minha foto de biquíni. Eu colocaria uma foto 3x4.
Só para deixar isso bem claro. Mas, assim, é uma crítica que nós fazemos à nossa própria área. Sim, também é uma coisa que eu nunca coloquei. A outra pergunta é, quando a gente está no começo da carreira, às vezes a gente faz uns trabalhos que são pequenos, a gente fica 1 mês estagiando, 3 meses estagiando. Vocês acham que é relevante colocar essa informação, mesmo tendo ficado tão pouco tempo assim na empresa? Eu tenho um exemplo para dar. Por exemplo, eu estagiei, acho que foi 1 mês, um tempinho no Hospital São João Batista. Só que atualmente, eu estou estagiando em Psicologia Organizacional do Trabalho e quando eu vou procurar vagas, eu procuro vagas em Psicologia Organizacional do Trabalho. Quando eu montei meu currículo, eu não coloquei essa experiência, porque não tem a ver, as áreas elas não conversam, entende? Talvez se eu colocasse outros cursos que se relacionassem com a psicologia do trabalho organizacional, informações complementares, algum prêmio que eu tenha ganhado, alguma apresentação de trabalho na área de psicologia organizacional do trabalho, aí sim. Agora, um estágio que eu fiz de 1 mês em um lugar que não conversa, eu não colocaria. Beleza. Pessoal, a gente está se aproximando aqui do fim. O pessoal vai colocar aqui no chat o link para o certificado. Então, o pessoal que está perguntando, o pessoal da organização do NAC vai colocar aqui o link. É só vocês clicarem nesse link, colocarem nome, sobrenome e e-mail de vocês. Nas próximas semanas, como bons contadores que somos, a gente faz uma conferência para ver se realmente vocês estavam aqui. A partir do momento que a gente fizer essas verificações, então nas próximas semanas a gente manda para vocês esse certificado de participação. Eu quero agradecer muito a Vitória e a Gabriela. Vocês foram maravilhosas, vocês tiraram muitas das nossas dúvidas para um tema tão importante e que a gente fica tão inseguro na hora de fazer esse currículo. A gente não sabe para quem perguntar, como a gente comentou aqui também, então vocês nos ajudaram muito, muito mesmo. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade, o tempo de vocês, de terem preparado essa apresentação, de estarem aqui trocando essas ideias. Quero também dizer para os nossos alunos que estão aqui assistindo que elas duas também são alunas, iguais a vocês, de um outro curso, do curso de psicologia, mas elas passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, mesmos anseios que vocês também passam. Então, isso eu quero destacar, porque todo o desafio que elas estão aqui trocando ideia com vocês, quero mostrar que é possível. Amanhã serão vocês aqui no lugar da Vitória e da Gabi fazendo essas apresentações. Então, quero agradecer muito, imensamente, em nome do Departamento de Contabilidade a vocês, dizer que as portas do nosso curso estão abertas para o que vocês precisarem. Eu acho que os nossos cursos conversam muito, né? A gente precisa muito de vocês. Vocês também precisam da gente. Vocês terminam a faculdade e tem que abrir um consultório. E aí vocês não sabem como abrir o consultório, qual documento precisa, qual imposto e tudo mais. Então, as nossas áreas conversam muito. Então, a gente está aqui de portas abertas para o que vocês precisarem. E eu vou deixar vocês fazerem suas considerações finais, caso vocês queiram. Começar pela Vitória, já que a Gabi vai escutar daqui a pouco. Então, Vitória, por favor. Gente, eu queria agradecer muito a oportunidade, assim, foi maravilhoso conversar com vocês, foi maravilhoso esclarecer as dúvidas também. A gente também está aprendendo, a gente também está construindo uma graduação. Nesse período difícil de pandemia, é muito bom ter contatos com alunos da UF, alunos de outro curso, que talvez eu nem poderia ter contato presencialmente, a gente está construindo isso tudo junto e agora, né? Eu agradeço muito ao curso de contabilidade, Ciências Contábeis, desculpa, aos cursos de Ciências Contábeis. Eu agradeço muito a oportunidade, gente. Vocês são maravilhosos, vocês foram maravilhosos. Muito obrigada pelas perguntas também. As perguntas foram incríveis. É um desafio para a gente, enquanto estagiário, ouvir essas perguntas e se questionar, né? Se questionar, inclusive, sobre o Estado Civil, se questionar, inclusive, sobre a foto. São perguntas que a gente tem que estar se fazendo o tempo inteiro. Muito, muito, muito obrigada. Vocês foram incríveis. Qualquer dúvida, eu estou super aberta em relação ao e-mail, até o Facebook. Se quiserem me adicionar, podem me adicionar. Foi um prazer enorme, viu, gente? Muito, muito, muito obrigada. Gabi? Então, gente, muito obrigada mesmo por todo esse espaço, por todas as perguntas. A gente ainda está aprendendo e com certeza vai aprender muito mais, e as dúvidas foram ótimas, ótimas mesmo.
E assim, a dificuldade, talvez, na elaboração de um currículo hoje de vocês, pode ser, ela pode ainda existir um pouco. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, que vocês precisarem, o nosso e-mail está no último slide, eu acho que a gente vai deixar aqui. Vitória, se você puder colocar meu e-mail também, quando você for digitar, porque eu estou pelo celular. Então, não sei se eu consigo digitar lá no chat. Já informaram os nossos muito e-mails. Obrigada. Então, assim, vocês podem falar com a gente. A gente está super aberta a responder qualquer dúvida de vocês. E é isso. Muito obrigada, gente, por tudo, por toda essa troca. Foi muito bom. E lembrando, sempre se questionem determinadas coisas que são pedidas. A gente não precisa aceitar tudo de mão beijada. Façam críticas. Estado civil, idade, se tem filhos ou não, são críticas super válidas que a gente precisa fazer. Então, muito obrigada. Obrigada, meninas. Tá aqui no nosso chat o e-mail delas, o link no Drive, onde está a apresentação delas, e também os currículos, os modelos que elas colocaram, que elas apresentaram aqui para vocês também tá lá. Entre nas nossas redes sociais para vocês saberem dos próximos eventos. Na semana que vem, a gente termina o nosso mês da carreira e a gente vai ter novamente um pessoal da psicologia, uma bacharel, uma pós-graduada já em psicologia, para poder conversar com a gente sobre a entrevista de emprego. Então, a gente já fez esse currículo bonito, a gente já passou por essa etapa, o que a gente faz agora na entrevista, o que a gente fala, o que a gente não fala na entrevista de emprego, e aí a gente fecha o nosso mês da carreira. Quero agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui até o final com a gente. Muito obrigada pelas perguntas, obrigada por tudo. Se cuidem e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.